nome da pregação de hoje é Deus está acabando comigo. Vamos ler verso 38, como que Deus estava realmente trazendo uma punição severa sobre Davi por conta de seus pecados. Salmo 38, verso 1. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque tuas flechas se cravaram em mim, e sobre mim pesou a tua mão. Por causa da tua indignação, não há no meu corpo parte saudável. Por causa do meu pecado, não há saúde em meus ossos. Está vendo? Ele está dizendo que ele ficou doente, e isso foi diretamente a ação de Deus, ele está dizendo, por conta do seu pecado. Pois meus pecados já me cobriram a cabeça, como carga pesada que eu não posso suportar. Minhas feridas cheiram mal e apodrecem por causa da minha insensatez. Estou cabisbaixo, muito abatido, ando o dia todo a lamentar, pois meu corpo está ardendo e não há na minha carne nada saudável. Estou exausto e esgotado. Ó, nosso tema, hein? Isso aqui também nunca, né? Nunca, ninguém está esgotado hoje por conta de pecado, porque não apenas porque trabalhou demais ou porque trabalhou demais, mas também porque pecou. Ele está esgotado porque ele pecou. Fico a gemer por causa da minha inquietação. Verso 9. Senhor, todo o meu desejo está diante de ti, e meu anseio não te é oculto. Meu coração está agitado e me faltam forças. Até a luz dos meus olhos já não está presente. Meus amigos e companheiros se afastaram de mim, e por causa da minha doença. Se afastaram de mim por causa da minha doença, e meus parentes ficam à distância. Também os que buscam tirar minha vida preparam armadilhas contra mim. E os que procuram o meu mal dizem coisas prejudiciais. O dia inteiro maquinam traição. Mas eu, fingindo-me de surdo, não ouço, e fico como um mudo que não abre a boca. Assim fico como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Mas, Senhor, espero por ti. Tu, Senhor meu Deus, responderás. Rogo-te que me ouças, para que eles não riam de mim e não me menosprezem, quando o meu pé tropeçar. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor é constante. Confesso minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado. Mas meus inimigos são fortes e cheios de vida, e muitos me odeiam sem razão. Os que retribuem o bem com o mal são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Ó Senhor, não me desampares, meu Deus. Não te afastes de mim. Apressa-te em me ajudar, Senhor, minha salvação. Um dia, eu ouvi um pastor, que ele faz parte de um grupo chamado o pessoal da Hipergraça. É uma galera que crê que Deus é amor, e a gente também crê, mas para eles amor significa que Deus não pune, que Deus não disciplina. Ele crê também que a maldade no mundo não está debaixo da soberania divina. Enfim, esse pastor disse assim: Deus não coloca doença em ninguém. Mas aqui a gente leu de maneira muito clara, Davi dizendo: olha, eu estou doente, não há parte saudável no meu corpo, por causa do meu pecado. Porque o Senhor fez isso, o Senhor me puniu. Como, por exemplo, a gente sabe que quando Davi adulterou, em relação ao primeiro filho, ele orou: Senhor, salva meu filho. E Deus disse não. Deus matou o filho de Davi. E mais 3. A Escritura declara que o Senhor corrige a quem ama. Se nós estamos sem disciplina, diz Hebreus 2, nós somos bastardos. Portanto, é fato que para os cristãos não há mais condenação, mas há disciplina. Nosso Deus nos disciplina. Mas hoje, falarmos sobre nossos pecados, ficarmos preocupados com os nossos pecados, é visto como sinônimo de farisaísmo para a boa parte da igreja moderna, que interpreta erroneamente o fato de que estamos na graça. De fato, não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E eles interpretam então que uma preocupação com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus, significaria que nós somos legalistas. Não é verdade. Não é verdade. Os fariseus, eles foram condenados, em primeiro lugar, pela hipocrisia de falar algo e fazer outro. Os fariseus foram condenados porque eles eram legalistas. E o que de fato é legalista no sentido mais atual? Porque um sentido mais originário de legalista é aquele que pensa que pode ser salvo pelas obras da lei. O sentido mais moderno de legalista é: eles colocavam mandamentos
sobre os homens que Deus mesmo não os havia instituído. Isso é ser legalista, é ir além da Escritura, é querer ser mais santo do que Deus é. Mas por fim, Jesus repreendeu os fariseus não porque eles eram exímios cumpridores da lei, mas porque eles tinham aparência de serem cumpridores da lei. Como quando, por exemplo, eles oravam para todo mundo ver, ou quando eles colocavam filactérios nos braços, na testa, que eram caixinhas que continham textos bíblicos. Então, para os outros, eles pareciam muito piedosos. Mas Jesus os critica não porque eles eram fiéis seguidores da lei de Deus. Pelo contrário, Jesus os critica porque eles fingiam seguir, mas eles desobedeciam à lei de Deus. Por exemplo, Jesus os acusa de orar para aparecer, para se mostrar aos outros. Isso é contra a lei. Jesus os critica porque eles roubavam as viúvas, mas eles faziam longas orações para justificar isso. Jesus os critica porque eles não honravam os seus pais, eles não ajudavam os seus pais financeiramente falando. Portanto, farisaísmo não é sinônimo de alguém preocupado com a lei de Deus, que quer entender a lei de Deus, que quer seguir a lei de Deus. Como o salmista no Salmo 119 declara: o Senhor ordenou a tua palavra, a tua lei, para que as cumpramos à risca. É o que a Escritura declara. Portanto, uma pessoa extremamente preocupada com a lei, que pensa o tempo todo: Senhor, eu estou desobedecendo algum mandamento teu. Há algo que eu ainda não tenho uma percepção plena de que eu estou ferindo a tua lei. Informe, mostre para mim. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. O que isso significa? Paulo diz isso: não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Há alguns sentidos para a palavra lei na Bíblia. Primeiro, tem a ver com os 10 mandamentos. As ordens divinas sobre nós. E mais resumidamente ainda, a lei se restringe a 2 mandamentos: amar a Deus e o próximo. Em que sentido não estamos mais debaixo da lei? Deus fez um pacto com a humanidade, com o seu povo, Israel, dizendo: se vocês cumprirem a lei, vocês serão salvos. Se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados e irão para o inferno. Ninguém cumpriu a lei. Portanto, todos foram condenados pela lei. Esse era o pacto. Esse era o pacto. E, como eu disse, não é apenas o povo de Israel. Todo mundo está debaixo desse pacto. Quem não cumprir a lei irá para o inferno, será amaldiçoado. Quem cumpriu? Ninguém. Mas Jesus Cristo veio e cumpriu em nosso lugar. E nos ofereceu gratuitamente a salvação. Esse é o sentido de não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo da condenação por conta de nossos pecados. Não pode significar não estamos mais debaixo da lei, quer dizer que eu não preciso obedecer à lei. Isso é uma loucura. Faz o teste, mate alguém ali na rua. Veja se você não será punido. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ou essa boa parte da igreja atual, nenhuma delas, se você perguntar para ela assim: olha, não estamos mais debaixo da lei, o que significa? Eles não vão dizer isso: eu posso pecar. É óbvio que eles não vão dizer. Mas no dia a dia, é basicamente isso que eles fazem. Quando, por exemplo, a gente fala: você não pode divorciar, eles dizem: não, peraí, não estou debaixo da lei. Olha você legalista, querendo me oprimir aqui com um mandamento. Ou uma outra maneira mais sutil que eles agem é: olha, eu não estou mais debaixo da lei. E eles acabam tendo uma atitude mais relaxada em relação ao pecado. Uma atitude mais relaxada e confortável em relação aos mandamentos do Senhor. Porque eles dizem: estou na graça. Agora não é uma letra que me guiará, mas é o Espírito. Óbvio, a gente concorda, é óbvio que é o Espírito. Mas o que significa isso para eles na prática? Que eles não têm uma atitude de profundo temor em relação ao pecado. É assim que eles interpretam o que significa estar na graça. Não precisamos mais ter uma atitude de profundo temor em relação aos nossos pecados. Não precisamos fazer aquilo que os homens de Deus sempre fizeram, baseado naquilo que Paulo falou: examine o homem a si mesmo. Examine a si mesmo. Ou como Davi orou: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, me instrui. Tem algo errado na minha vida que eu não estou percebendo. Mostre para mim. Mostre para mim. Eles não têm essa atitude mais. Eles definitivamente têm um entendimento errado sobre quem Deus é. Olha o que a gente está vendo aqui, meu Deus do céu. É o homem segundo o coração de Deus. É Davi, gente.
E ele está dizendo que Deus está o esmagando, tacando flechas nele. Que ele está doente a tal ponto que ele fede. Esse é o homem segundo o coração de Deus. É aquele homem que a gente olha e fala, meu Deus do céu, estou a milhares e a milhares de quilômetros de distância desse homem. E em relação a esse homem, olha como ele descreve a si mesmo, seu sofrimento, e Deus em relação a ele. O que Deus está fazendo com ele. Eu gosto sempre de lembrar, para aqueles que ainda são herdeiros de Marcião, que acham que o Deus do Antigo Testamento é um e o do Novo Testamento é outro. Que o Deus do Antigo Testamento era brabo, irado, e o do Novo Testamento se converteu. Lembra aquele exemplo da ceia? Em que Paulo diz assim, tem irmãos aí, que na hora da ceia, e a ceia era comida mesmo, vocês estão se antecipando aos outros. Vocês não estão preocupados com os outros. Vocês tomam a frente para pegar o melhor pedaço do frango. E eu estou vendo também que tem gente aí bêbada. O que mostra que a ceia era vinho mesmo. Tem gente bêbada aí entre vocês. Vocês não estão discernindo o corpo. Vocês não estão cultuando a Deus, porque a ceia fazia ali parte do culto. Assim como hoje. Vocês não estão cultuando a Deus da maneira correta. Aí Paulo conclui. Por isso, tem gente doente e morta no meio de vocês. Tem gente ficando doente e gente morrendo aí no meio de vocês. No Novo Testamento. Para aqueles que acham que Jesus converteu, que Deus converteu. Olha como nós devemos ter temor a Deus. Veja o absurdo. A lei se resume em amar a Deus e amar o próximo. Que absurdo! Dizer que não temos mais compromisso com a lei. Lutero disse acertadamente. A lei nos serviu de mestre para nos conduzir a Cristo, para sermos justificados. E então, Cristo nos leva até a lei para sermos santificados. Então a lei continua sendo boa, como Paulo diz em Romanos, a lei é boa. E como a Escritura declara, a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Portanto, esse texto nos leva a termos zelo em relação aos pecados. Mais uma vez, a lei se resume a amar a Deus e ao próximo. Como? Isso não vale mais? Isso vale por toda a eternidade. Devemos amar o próximo. Como tratamos o próximo, os nossos filhos, os nossos pais, nossos irmãos da igreja. O modo que tratamos as pessoas. Note, por exemplo, nesse caso aí, né, do pastor, que a gente sabe, um monte de gente falando coisas que não sabe, talvez... Nossa, é um absurdo. As pessoas não sabem das coisas. Não sabem de nada do que acontece. E falam um monte de coisa. Eu falei esses dias com um rapaz, falei, meu amigo, você tem essa informação que você está falando aí? Que o fulano fez isso, você tem? Não sei, alguém falou. O nome disso é fofoca. O nome disso é fofoca. Olha, tomara a Deus que o dia que algo acontecer com você, assim, que ninguém faça com você o que você está fazendo com os outros. Então, essas coisas são pecados. E nós não lidamos com o pecado da maneira correta. Achamos, não tem problema. Não, eu estou fazendo algo aqui que é errado. Eu estou trabalhando demais, mas não tem problema não. Não, eu estou vendo que não presta aqui. E se Deus está com uma doença no seu filho? Ah, não faz isso. Ele fez com Davi. Ele fez com o próprio Davi. Por conta do pecado de Davi, Davi ficou doente, porque Deus o deixou doente. Deus o fez enfermo. Então é óbvio que esse texto nos chama a ter um temor de Deus. E por quê? Porque o pecado não é uma questão meramente de rituais ou não. O pecado tem a ver com o egoísmo. Todo pecado tem uma raiz de incredulidade, mas também de egoísmo. Ofendemos a Deus e machucamos o próximo. Como podemos lidar com isso de maneira leviana? Não podemos. É isso que esse texto nos mostra. Vamos lá então. Verso 1. Sendo alvo da ira de Deus. Davi diz, flechas estão cravadas em mim. As tuas flechas estão cravadas. A outra figura que ele usa, ele fala, meu pecado está sobre mim, faz um peso em mim. É como se o Senhor estivesse me esmagando. Verso 3 e 7. Não há nada saudável em meu corpo. Verso 5. Eu estou fedendo. Eu cheiro mal. Verso 7. Meu corpo está ardendo. Ou seja, é um sofrimento profundo, contínuo e agudo. Agudo. Verso 8 ele diz, eu estou exausto e esgotado. Verso 10, ansioso e sem força.
Verso 11, sozinho. Todo mundo me abandonou. Verso 11, sozinho. Verso 17, dor constante. Verso 4, insuportável. E estamos falando do homem segundo o coração de Deus. E ele diz de maneira clara, por conta de meus pecados. Por conta de meus pecados. Praticamente inexiste, atualmente, em boa parte das igrejas evangélicas, discurso sobre a ira de Deus. Praticamente. Praticamente inexiste. A primeira coisa a se falar sobre isso é, note a sensibilidade de Davi em relação aos seus pecados. Note a oração dele. Eu estou sofrendo e muito. E isso é a mão de Deus sobre mim. Isso é a mão de Deus pesando sobre mim. A visão de Davi sobre Deus é bem diferente da visão de muitos cristãos modernos. Me impressiona a linguagem pesadíssima que ele usa em relação a si, em relação a como Deus o está tratando. Me impressiona também a quantidade de salmos em que eu vejo Davi fazendo isso aqui. A mesma coisa. Eu estou sofrendo muito por conta do meu pecado. Deus está me punindo muito por conta de meu pecado. Me impressiona a quantidade de vezes que Davi percebeu isso. Que ele sofria por conta de pecado. Me impressiona a quantidade de vezes que nós não percebemos isso. Que nós não notamos. Que às vezes... Será que às vezes eu estou aqui emperrado aqui financeiramente e tem a ver com um pecado meu? Será que uma enfermidade não possa ter a ver com um pecado? Será que não? Nós nunca paramos para pensar. Porque hoje o pastor moderno também te ensina o seguinte. Lembra de Jó? Então, Jó estava sofrendo, mas não tinha pecado. É, verdade. Quer dizer, não tinha entre aspas, né? Porque tanto é que ele se arrepende. Mas é impressionante como que a cristandade atual não tem sensibilidade para os seus pecados. E sabe por quê? Porque muitas coisas que outrora era pecado, não é mais. Então ninguém para pensar. Eu preciso te informar. E se você está doente, você está tomando anticoncepcional? No Antigo Testamento, Deus matou o povo por conta disso. Olha que coisa. Deus matou. E se coisas não estão avançando na nossa vida por conta de pecado que todo mundo diz que não é pecado? Olha que coisa doida. Uma pessoa me mandou uma mensagem, falou, pastor, olha aí, eu frequento essa igreja e tal, e aqui as mulheres pregam, não sei o quê, o que você acha? Aí eu falei, eu tenho uma série sobre isso, assiste lá minha série e tal. E eu entrei no Instagram, as mulheres pregando. É assim, negócio você não vai acreditar. A pastora, sem sacanagem, não estou exagerando. A roupa dela vem até aqui, a barriga toda de fora, e sem contar as caronas. Nossa. Falei, gente, o que é isso, gente? Né? Um negócio assim assustador. Assustador. É isso que tem acontecido conosco. Por que nós não nos vemos como Davi? O tempo todo ele está lá, Senhor, eu estou sofrendo por conta dos meus pecados, tem misericórdia, me ajude. Raramente um cristão moderno faz isso. É porque tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado, boa parte das igrejas evangélicas dizem que é normal, não é pecado. Então, por isso, a cristandade atual não tem percepção de pecado. Não tem. Não tem percepção de pecado. E justamente por isso, não encontram o perdão e a bênção de Deus, como Davi encontrou várias vezes. Várias e várias vezes. Nós devemos nos lembrar também que o pecado é insensatez. Verso 5. Ele diz, minhas feridas cheiram mal e apodrecem por causa da minha insensatez. Por que é tolice o pecado? Primeiro, porque é prazer momentâneo. Segundo, não dá para fugir de Deus. Você imagina, não é a coisa mais doida que existe? Você acredita assim, que Deus é onisciente. E que Deus é onipresente, está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. E aí quando a gente peca, como é que a gente faz? Não é?
Eu sei, eu sou assim também. Não é loucura? Se esconder daquele que está em todos os lugares? Onde você vai, ele já chegou primeiro, ele já está lá. Lembra que Davi fala? Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces. Não é apenas que o Senhor conhece, está em todos os lugares, mas até dentro de mim. As trevas e a luz são a mesma coisa. Não há lugar em que Deus não esteja. Com base nisso, tentar ocultar o nosso pecado não é uma loucura? É, eu sei, mas eu também sou assim. Também sou. Lembra de Romanos? Romanos 7, Paulo diz assim: eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Quem é esse homem de Romanos 7? Ao longo da história da teologia, sempre houve um grande debate para saber quem é esse homem. Quem é esse homem que Paulo está falando aqui? Quero fazer o bem, mas não consigo. Eu acredito que a resposta mais correta a isso foi dada por Martin Lloyd Jones e tantos outros. Martin Lloyd Jones diz que esse homem ali, em Romanos 7, que diz eu quero fazer o bem, mas não consigo. Ai meu Deus, eu sou escravo do pecado. Que esse homem é alguém que está se convertendo. Não é um ímpio nem um crente, mas é alguém que está se convertendo. Por quê? Porque o homem de Romanos 7 diz, eu sou escravo do pecado. Mas em Romanos 6, Paulo diz que o crente é liberto do pecado. Então, aquilo ali é a descrição de alguém que está se convertendo. Está percebendo a sua fragilidade, a sua incapacidade humana e buscando refúgio em Cristo Jesus. E eu concordo com ele. Mas é óbvio que eu também sei que muitas vezes parece que temos, em alguns momentos, essa experiência. A gente sabe que é errado. A gente sabe que aquilo não é certo. E você parece se sentir incapaz de obedecer e de cumprir. E o que devemos fazer nessas horas? Devemos nos arrepender e buscar em Cristo a força para vencer o pecado. Porque a Escritura declara que Deus provê o que a gente precisa para ter uma vida piedosa. Devemos então nos lembrar também que a santificação é um processo longo. É um processo. Se não fosse também, se fosse no estalar de dedos, no estalar de dedos você seria completamente livre de todo comportamento errado. Então se pressupõe sim que há uma caminhada e uma jornada. Então, reconheçamos a nossa insensatez, a nossa estupidez e a nossa fraqueza, mas arrependa-se de seu pecado. Levante-se e tente pela 1000ª vez. Eu errei de novo. E daí? Peça perdão. Tente. E aceite quando for punido. Como Davi faz aqui. E esse é o meu terceiro ponto. Ele confessa, culpa e se humilha. Verso 18. Confesso minha culpa. Confesso. E entristeço-me por causa do meu pecado. Davi nunca atribui culpa a Deus. Nunca. Davi nunca atribui também culpa aos outros. Davi atribui culpa a ele mesmo. O tempo todo. O tempo todo. Como nós devemos fazer na nossa batalha contra os nossos pecados. A culpa é minha e de mais ninguém. Eu fiz porque eu quis e acabou. Mas inúmeras vezes nós não somos como Davi. Inventamos desculpas. Nós tentamos ser mais benignos do que o normal conosco. Não, devemos falar. Fiz mesmo. Deus, e fiz de novo. E errei. E é horrível isso. E tem misericórdia de mim. E ele se humilha, porque no verso 12 e 13, ele diz que aqueles que procuram tirar a vida, maquinam o mal contra ele. Falam mentira sobre ele. E ele diz assim, eu me finjo de surdo, não ouço, e fico quieto. Lembra do outro salmo em que o salmista diz assim, farte-se de afrontas? Lembra que Jesus lá foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores? Porque ele estava carregando a ira de Deus. Ele não tinha pecado, mas o pecado do homem estava sobre ele. E como ele se posiciona então? Em silêncio. Ele absorve o fardo do pecado. E é o que nós devemos fazer inúmeras vezes. Aceitar. Aceitar as punições que Deus nos dá. Dizer, bendito seja o Senhor. Como Davi fala no Salmo 51, o Senhor será reto e puro no seu julgar. O Senhor pode me punir. E é o que nós devemos fazer, nos arrepender e nos humilhar, como Pedro declara. Portanto, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Como que nós humilhamos diante de Deus? Como Davi está fazendo. Ele ficou quieto. Ele não reclamou. Ele não falou com aqueles homens, dizendo, vocês são impuros, e vocês são piores do que eu. Não, ele ficou em silêncio, ele se humilhou diante de Deus, e então ele diz assim, Senhor, o Senhor vai me escutar, porque o Senhor sempre escuta
o seu povo. Contudo, para encerrar, é assim que você tem lidado com o pecado? Dessa maneira tão rigorosa? No sentido de reconhecer os seus erros, avaliar se há algo errado. E ao perceber os pecados, você tem falado, Senhor, me ajude, tem misericórdia. Davi aqui não está pedindo, como Calvino comenta, não está pedindo isenção da disciplina. Ele aceita a disciplina. Davi está pedindo alívio. Senhor, me ajude que eu não estou aguentando. Senhor, tem misericórdia. Me dê força para enfrentar e muda a minha história. E é o que Deus faz. Quando nós clamamos a Ele, quando nós nos humilhamos de verdade, e essa humilhação não se restringe apenas a uma oração, mas a como nós lidamos com o mundo ao nosso redor, como Davi fez. Como ele fez com aqueles homens? Ele ficou quieto. Ele se humilhou. Ele aceitou as punições, coisa que o homem moderno, que o cristão moderno não aceita em hipótese alguma. Se Deus vem e tira o emprego, está com uma doença, ele fala, que isso? E já é tentado a perder a fé. Não, Davi não. Davi, ele aumenta a sua fé. Ele redobra a oração. Ele intensifica o seu clamor a Deus. É o que eu e você devemos fazer. Vamos ficar de pé?